Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Senhor, ajude-nos esta manhã a ver na Tua palavra sobre a comunhão. Abre o Teu livro para nós, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio. Supera as minhas dificuldades, as minhas em transmitir, as dos meus irmãos em ouvir. Acima de tudo, Senhor, que a Tua palavra se revele a nós e que nós recebamos de bom grado, Senhor, para praticá-la. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos continuar neste versículo, ainda falando da comunhão, né? A gente já falou da doutrina, agora vamos falar da comunhão. O irmão Rodrigo falou as últimas duas sobre comunhão, e eu quero falar de assuntos bem práticos hoje, tá? Então vamos abrir lá em 1 João capítulo 3. Eu separei alguns textos para lermos sobre comunhão, e o tema da minha mensagem é comunhão sim, segundo Caim não. 1 João 3, versículo 11. Diz assim: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então, esse tema estranho que eu coloquei hoje, comunhão sim, segundo Caim não, é por causa desta expressão do versículo 12. João diz para nós, a mensagem que desde o princípio ouvimos é que nos amemos uns aos outros. E aí ele diz, mas não segundo Caim, porque Caim era do maligno e assassino. Assassinou a seu irmão, porque as obras dos seus irmãos eram boas, justas, e a dele eram más. Em Judas, só para a gente fazer esse contraponto de quem é Caim, e como muitas vezes pode até haver na igreja aqueles que professam ser cristãos, mas que não são verdadeiros, aqueles que andam no caminho de Caim. Em Judas, versículo 11, diz assim: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. E aí vai continuar falando. Mas, o que eu quero mostrar aqui? Que Judas está falando para a igreja, certo? Ele está falando que lá naquele local tinham pessoas que andavam no caminho de Caim. E que essas pessoas estavam nas festas de fraternidade. O que ele está dizendo aqui? Existem pessoas aí no meio de vocês que andam no caminho de Caim. João, eles estão nas festas de vocês, eles estão na comunhão. Eles não são crentes verdadeiros. Isso sempre aconteceu na igreja de Deus. Em todo lugar. Sempre teve joio e trigo. Sempre teve. Aí João vai dizer assim, olha, eu estou falando para vocês a mensagem que desde o princípio vocês ouviram. Amem uns aos outros, mas não segundo Caim. Poxa, João, você vai citar Caim? Caim matou Abel. Mas vai falar isso para os crentes? Como é que um crente vai matar o outro? Aí, João vai tornando a coisa mais sutil quando ele continua. Ele diz, por exemplo, no versículo 15 desse capítulo 3, né, 1 João 3,15, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aí, irmãos, enquanto eu estudava,
Eu falei, meu Deus. Porque quem de nós pode dizer que é um exemplo nestas coisas, dizer que nós temos dado a nossa vida pelos nossos irmãos? A gente vai dizer, não, ódio pelos irmãos eu não tenho, né? Eu não tenho ódio pelos irmãos. Não quero mal. Mas o caminho que o Senhor nos coloca é um caminho mais elevado, que é o de dar a vida. E, irmãos, a comunhão é um grande presente de Deus, é uma bênção. Na comunhão nós podemos ser ajudados, nós podemos ser encorajados, nós podemos ser instruídos, nós podemos receber oração, nós somos fortalecidos. A comunhão é uma bênção. Qual é o único problema da comunhão? Nós. Somos nós. Nós somos o único problema da comunhão. Mas eu quero falar para que nós não sejamos como Caim. E vamos voltar lá em Gênesis 4 para ver o que Caim fez. Amemos uns aos outros, não segundo Caim. E nós veremos se muitas vezes nós não temos os mesmos pensamentos que Caim teve. As mesmas atitudes. Não a ponto de matar o outro, como Caim fez. Mas, veja, capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Na versão ACF, corrigida e fiel, está escrito, acaso sou eu guardador do meu irmão? Cuidador do meu irmão? Então olha o que aconteceu aqui. Abel matou Caim. Caim matou Abel. Aí o Senhor vai e pergunta, cadê Abel? Ele fala, por acaso eu tenho que guardar e cuidar dele? Vamos deixar um pouco de lado o fato dele ter matado. Mas muitas vezes nós respondemos a mesma coisa que Caim respondeu ao Senhor com relação aos nossos irmãos. Onde está o teu irmão? Aí a gente responde, e acaso eu sou guardador? Acaso eu sou cuidador dele? Eu que tenho que ficar cuidando dele? Amai-vos uns aos outros, não segundo Caim. Caim era aquele que não se preocupava com Abel. Caim era invejoso. Ele odiou a seu irmão e o matou. E depois mostrou indiferença total. Sou eu que cuido dele? A comunhão é um problema, porque todos nós passamos por estes momentos. Nós nos cansamos. Nós nos cansamos de determinadas atitudes. Nós nos cansamos de ficar incentivando e encorajando e querendo trazer para perto do Senhor aqueles que não querem nada com nada. E aí João vai dizer isso. Vocês têm que amar uns aos outros, não segundo Caim. Qual é a mentalidade de Caim? É que ele não tem que se preocupar com o irmão dele. É que ele não é cuidador, é que ele não é guardador. Meu irmão já é bem crescidinho, é ele que faça o que ele quiser. Muitas vezes nós seguimos por este caminho de Caim. Né? Não ao extremo de matar alguém, mas ao extremo de não se preocupar mais e dizer, estou cansado, já fiz a minha parte, chega. Irmãos, né, como eu disse, longe de mim, quem sou eu para dizer que eu tenho percorrido o caminho excelente que o Senhor tem? Eu não sou, irmãos, mas eu preciso pregar o que a palavra diz. E o que a palavra diz é que nós devemos fazer isso. O que a palavra diz é que nós devemos amar assim. É que nós devemos percorrer mais esta milha. É que nós devemos nos gastar e nos deixar gastar. Cansa, irmãos. Mas nós precisamos pensar em como Cristo é paciente conosco. Porque, em última análise, nós não temos que dar o nosso melhor a partir das nossas próprias forças, porque nós nunca conseguiremos. Todas as vezes que nós começamos a nos cansar e falar, deixa isso para lá, é porque nós começamos agora a tentar com as nossas forças. E nós nunca seremos capazes. E eu já fiz isso muitas vezes. Eu me canso muitas vezes.
Às vezes até de orar pelos irmãos. Isso é um pecado grande. Deixa. Mas não, irmãos. Nós não temos que ser como Caim. Há exemplos que são exatamente o oposto do que Caim fez na palavra de Deus. De irmãos que se preocupavam com a situação dos outros, mesmo que eles estivessem em situação tranquila. Neemias era copeiro do rei. Ele vivia uma situação confortável. Até que chegaram um pessoal da terra dele e ele perguntou como é que está a situação dos exilados? Como está a situação daqueles que não foram trazidos para o cativeiro? Como é que está a situação deles? Aí falaram, a situação lá é terrível. Eles estão em ruínas. E o que acontece é que Neemias, que estava em uma situação boa, começa a chorar. E ele começa a orar a Deus. E depois ele começa a orar, e quando ele começa a orar, ele diz, nós temos pecado. Ele não diz, aquele irmão está fazendo isso. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer, quando um sofre, todos sofrem. Irmão, tudo isso é difícil para nós. Porque a gente é vingativo, a gente fala, não, isso aí tá bem feito mesmo. Vive assim, olha o que dá. Fica aí, pode bater, Senhor. Pode disciplinar, porque a gente está errado. Irmãos, é tão difícil falar quanto ouvir, porque é constrangedor para nós saber que nós não estamos vivendo aquilo que o Senhor quer de nós. Mas o único jeito de nós sermos lavados, purificados e avançarmos é ouvindo a vontade do Senhor por meio da sua palavra. Neemias, no capítulo 2 do seu livro, antes disso, inclusive, ele vai ter com o rei, e ele aparece com o seu semblante triste na presença do rei, o que não poderia acontecer, mas é porque ele não conseguia evitar, porque ele só conseguia pensar no que estava acontecendo com os irmãos dele. Irmãos, nós somos tão egoístas, que nós só conseguimos pensar em nós mesmos, e não conseguimos nos entristecer pela tristeza do outro. Isso que é um caminho excelente de amor, é quando a gente começa a se entristecer pela tristeza do outro. É quando a gente começa a se alegrar pela alegria do outro. Mas é tão difícil para nós. Às vezes acontece o oposto, nós nos alegramos com a tristeza do outro. Irmãos, isso é terrível. É a obra da carne se manifestando nas nossas vidas. É o oposto de quem Cristo é. Mas é o que nós somos em nossa natureza caída. Aí ele está lá triste na presença do rei. E o rei vê isso e ele fala, por que você está triste? Ele falou, como que eu posso estar feliz? Se a cidade que leva o nome do Senhor está com as portas destruídas, está tudo lá acabado, está tudo em ruínas. Aí o rei dá autorização para que ele vá lá. E quando ele vai, ele fica em silêncio 3 dias olhando, observando o que está acontecendo, e diz que o cavalo dele não conseguia passar pelos lugares, porque era tudo montão de pedra, era ruína total. O que ele faz? Ele começa a encontrar os irmãos e reanimá-los e dizer, vamos restaurar, vamos, reanimando os irmãos, vamos edificar o que está desolado. Irmãos, se nós não devemos andar segundo Caim, nós devemos receber encorajamento para andar como Neemias andou. Um homem que se entristecia e encorajava. Se entristecia, confessava o pecado como sendo dele e encorajava os irmãos a se reestabelecerem. Ei, irmão, você está fraco, volta. Você está fraco, volta para o caminho do Senhor. Volta, irmão. Vamos aqui reedificar os muros. Deixemos de ser vergonha, ele diz. Deixemos de ser opróbrio. Vamos, irmãos. Vamos juntos. Vamos deixar de ser vergonha. Filemão. Versículos de 4 a 7. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tenho para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão,
Tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O Senhor pergunta para Caim, onde está teu irmão? Ele diz, acaso eu tenho que guardar, eu tenho que cuidar dele? E aí nós vemos Neemias. É o contrário, né? É Neemias que pergunta qual é a situação dos outros. Não há o Senhor perguntando, cadê teu irmão? É Neemias que está atrás para saber qual é a situação dos irmãos. E ele se entristece como se ele mesmo estivesse passando pela situação. E ele vai reanimar os irmãos. Não é propriamente ou somente pelos irmãos. Não é somente pelos irmãos, mas é também pela glória do Senhor que Neemias faz isso. E agora aqui no Novo Testamento nós temos Paulo falando sobre um irmão que nós não sabemos nada a não ser isso. E no versículo 7 principalmente, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Esse versículo é muito marcante, irmãos. Esse versículo é muito marcante porque eu acho que todos nós gostaríamos de ser reconhecidos no fim da nossa vida como irmãos que foram assim. Aquele irmão era difícil demais, era um estorvo. Não, aquele irmão ajudava os outros, aquele irmão reanimava. Ele estava sempre chamando os outros para estar mais perto de Cristo. Ele estava sempre reanimando os outros, o coração dos irmãos. Mas, irmão, para reanimar o coração de outra pessoa, você tem que se preocupar primeiro com ela, você tem que amar. Como é que você vai reanimar uma pessoa se você não se preocupa com ela? Isso é um golpe duro no nosso egoísmo. Porque a palavra de Deus diz, preferir em honra ao outro do que a si mesmo. Irmão, a gente é egoísta pra caramba. A gente só pensa em nós e na nossa situação. Por outro lado, nós temos aqueles irmãos que precisam ser reanimados porque eles estão tristes, eles estão cambaleando, eles estão fracos na fé, mas esses irmãos, eles ficam olhando para os outros dizendo, também vocês não fazem nada para me ajudar? Esse não é também a posição adequada. Na verdade, todos nós deveríamos olhar e falar, poxa, eu quero ser este irmão que reanima. Com a graça de Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda a ter este amor. Né? Paulo vai dizer para Timóteo, na sua carta, reavives o dom que há em ti. Porque Timóteo estava desanimado. Pô, Timóteo estava desanimado, cara. Todo mundo fica às vezes. Timóteo estava assim. E Paulo está lá escrevendo uma carta. Não, reavives o dom que há em ti. Vai, Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Pô, e é Timóteo, cara. Timóteo era um cooperador ali. Timóteo colocava ordem nas igrejas. Com a graça do Senhor. Então você vê como a comunhão é um presente de Deus. E andar junto com os irmãos, nós temos os nossos defeitos, irmãos. Todos nós temos as nossas dificuldades, nós temos as personalidades diferentes, um é mais chato que o outro, e é assim, nós somos assim, irmão. Mas, por que nós reunimos? Por que nós estamos juntos? É pela glória de Cristo, é pelo nome do Senhor, é pelo amor do Senhor, é para que Cristo seja formado em nós, é para que o nome dele seja honrado, é para que possamos dar bom testemunho. Então nós precisamos uns dos outros. Comunhão sim, segundo Caim não, mas segundo Neemias, versículo 16 até 18. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou em Éfeso. Onesíforo. Nós estamos falando dos grandes aqui, né, irmãos? Quem é Onesíforo? Ele aparece 2 vezes na Bíblia. Aqui, depois Paulo vai dar uma saudação. Nunca mais.
Mas é dito que, no versículo 15, que 2 irmãos tinham abandonado Paulo. Mas que esse irmão aqui, ele tinha ido atrás de Paulo. E ele animou o coração de Paulo. O Paulo precisa de ânimo, cara. Ele é Paulo. Ele é Paulo, ele é o apóstolo Paulo. Ele precisa de ânimo. Não, ele é Paulo, mas ele é pecador. Ele precisa da graça do Senhor. Ele precisa da comunhão dos santos. Paulo estava preso. E aqui é dito que muitas vezes me deu ânimo. Pô, Paulo, você precisou de muitas vezes de receber ânimo, Paulo? Muitas vezes? Não importa quem seja. Todos nós precisamos da comunhão dos santos. Todos nós precisamos receber o auxílio, a ajuda, a oração, o conselho na palavra, a exortação. Nós precisamos deste ânimo. Nunca se envergonhou das minhas algemas, né? Ele estava preso. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou. Não, Roma não era uma cidade pequena, e naquela época não dava para dar um Google e saber em que cadeia Paulo está preso. Paulo de Tarso, não dava para fazer isso. Ele tinha que ir procurar, né? Ele tinha que incansavelmente ir de cadeia em cadeia. Onde está Paulo? Eu quero saber onde está Paulo. Paulo não era um homem também muito bem visto, né, irmão? Então você ficar se associando a ele, tem que ter coragem, né? Está procurando quem? Você também é um desses, né? Então, mas o que é isso aqui? É um irmão que ama e que não desiste. Era difícil encontrar Paulo, irmão. Ele diz assim, me procurou solicitamente até me encontrar. Demorou, irmão, para encontrar Paulo. Às vezes a gente tem que insistir, né? O irmão tá preso nas suas cadeias aí, às vezes a gente tem que insistir muito até encontrá-lo. A gente tem que convidar muito até ele vir à reunião. A gente tem que orar muito, a gente tem que insistir muito. Até encontrar. Mas é isso que a palavra de Deus diz. Versículos de 1 a 3. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolheram a anjos. Lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos, em pessoa, fosseis os maltratados. Vamos chegar nesse nível aqui, de o que a pessoa passa, seja como se você mesmo em pessoa estivesse passando, é compaixão, é amor, é estar ali unido de alma, né? É a comunhão profunda, é entender que nós somos um só corpo. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem. Quando um chora, todos choram. Quando um se alegra, todos se alegram. É entender isso. E eu coloquei este versículo logo na sequência, que diz, lembrai-vos dos encarcerados como se presos com eles. Porque foi exatamente isso que Onesífero fez com Paulo. Paulo estava encarcerado e ele se lembrou de Paulo e foi procurar até reanimar o coração dele. Paulo estava preso, irmãos, pela causa do Evangelho. Muitas vezes não é o que acontece entre nós. Não tem ninguém preso por causa do Evangelho. Mas tem irmãos, e Paulo preso, ele estava longe da comunhão dos santos. Tem irmãos que estão presos, longe da comunhão dos santos, por causa de suas más escolhas. Porque eles estão em pecado por isso, deixando de congregar e essas coisas todas, vivendo. Mas eles estão presos também. E eles precisam das visitas. Eles precisam das visitas para serem reanimados. Na prática, o que a gente faz, irmão? A gente ora e a gente vai. A gente vai atrás. A gente liga. A gente vai na casa, a gente pergunta. Mas isso, irmão, não é ser invasivo demais na vida da pessoa? Você vai deixar, então, que se lasque para lá, irmão? Você vai deixar morrer? Não, irmão, procura com insistência. Dê o seu melhor. Faça como o Senhor fez. Deixou as 99 e foi atrás daquela. Né? Isso é uma comunhão que não anda segundo Caim. Não, eu não vou guardar esse cara, não tô nem aí. Ele já está bem grandinho, ele faz o que ele quiser e é isso aí. Faltam mais 2 versos aqui, irmãos. Mas só comentando um versículo que eu não comentei aqui
no capítulo 13, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Hospitalidade, né, receber pessoas em casa, é uma prática cristã, é bíblica e é um mandamento praticamente. Você vê isso também em Romanos 12, versículo 13 diz: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hospitalidade e comunhão tem tudo a ver. O que nos impede de ser hospitaleiros? Sempre é o nosso egoísmo, a nossa individualidade, que a gente não quer. Não, a gente quer estar tranquilo, não quer ninguém enchendo o nosso saco. Nós temos a nossa casa, o nosso jeito e ninguém me encheu o saco. Mas a prática da hospitalidade é um mandamento, ó, praticai. É um verbo, praticai, façam isso. Praticai a hospitalidade. Né? Nós devemos ter prazer em receber nossos irmãos. Mas para que a gente vai receber irmão em casa? Essa é uma outra questão. Para falar mal da vida dos outros? Não é para isso que a gente pratica a hospitalidade. É para nos edificarmos. É para falarmos do Senhor. É para orarmos juntos. Né? A gente pode ter momentos agradáveis juntos, né? de conversa, de rir. Mas a comunhão é um momento para falarmos do Senhor, para orarmos. Né? Então, em Hebreus diz que alguns praticando-a receberam anjos. Abraão recebeu anjos e foi hospitaleiro. Né? Provavelmente o autor aos Hebreus está se referindo a Abraão, que ao praticar esta hospitalidade, ele recebeu anjos sem saber em sua casa. Né? Atos 20. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. O contexto aqui imediato é falando sobre compartilhar e socorrer os necessitados e dar ofertas, que é melhor do que receber. Né? E graças à palavra do Senhor, nós vemos que todas as vezes que socorro, dar alguma coisa, tem relação com necessitados. Pode procurar todos os versículos, todos eles. Você nunca vai ver dar por dar para que todo mundo tenha a mesma quantidade. Não existe isso na palavra de Deus. A palavra de Deus só fala sobre necessitados, né? E está muito claro o que é necessidade, né? Eu acho que todo mundo sabe o que é necessidade, o que é supérfluo. Esse assunto não é preciso falar. Mas eu quero focar na parte final. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E não só recurso financeiro. Recurso financeiro também está aqui, né? Se você vê um irmão com necessidade e não faz nada, isso está errado, né? Os apóstolos dizem isso, Tiago diz isso. Né? Mas, por outro lado, eu estou falando aqui de dar e receber outras coisas. De se dar. Né? Na comunhão é muito comum ficar cobrando das outras coisas. O irmão tem que me dar mais atenção. O irmão tem que cuidar melhor de mim. Os irmãos me abandonaram. É muito comum isso. Mas o caminho cristão não é a busca pelo recebimento, mas é por dar. Dar. O Senhor diz, melhor coisa é dar do que receber. Receber atenção é bom, né, irmão? É bom, né? Ser amado é bom, né? Receber encorajamento é bom. Mas o Senhor diz que é melhor você dar isso do que receber. Primeiro que se uma pessoa está dando é porque ela tem, né? Então nós precisamos começar a pensar em como eu posso ser útil na casa de Deus. Como eu posso ser útil na casa de Deus? Como eu posso ajudar as pessoas? Como eu posso ajudar meus irmãos? A gente para pensar isso. Né? Ou a gente fala, não, eu estou fazendo a minha parte, estou indo nas reuniões, eu faço minhas orações. Será que é só isso que o Senhor requer? Ou será que o Senhor não deseja de nós um caminho mais excelente? Que a gente se doe mais, que a gente se entregue mais. Pelo Senhor.
Mas aquele irmão, para de olhar assim, para de pensar assim. Olha pelo Senhor. Mesmo quando a gente fala isso, a gente fala com revolta, a gente fala, eu já falei isso um monte de vezes, a gente fala, mas no fundo a gente sabe que está errado. Lá no fundo a gente sabe que está errado. Lá no fundo a gente sabe que não é assim que o Senhor nos trata. E como o Senhor nos tratou, nós devemos tratar os outros. Né? Então, eu quero concluir aqui, lembrando o título que nós demos à nossa mensagem, e depois dando oportunidade para os irmãos falarem, só amarrando tudo. Comunhão sim, segundo Caim não. Se a gente não quer ser conhecido como aquele Caim que odeia o seu irmão até o ponto de assassiná-lo e que diz, não, eu não tenho nada a ver com ele, eu não sou cuidador dele, eu não vou guardar ele. Então, quando nós fazemos isso parecido com o que nós estamos andando neste caminho, quando nós deixamos de falar, não, eu não vou me importar, nós estamos andando neste caminho, isso é pecado, isso está errado. O que o Senhor quer de nós é um coração como de Neemias, como de Filemon, como de Onesífero, né? E lembrar das palavras do Senhor. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Comunhão. Qual é a primeira palavra que eu tenho que pensar? Dar ou receber? Dar. Dar. Né? Então, que o Senhor nos ajude. A todos nós. A todos nós. Nós estamos vivendo este momento agora. Nós estamos vivendo um momento parecido com o Neemias. E parece que a gente está sempre vivendo esse momento, né, irmãos? Parece que a gente está sempre vivendo esse momento. Porque os dias são maus, irmãos. A apostasia, o esfriamento está aí, irmãos. Mas aqueles que estão um pouquinho mais próximos da chama, um pouquinho mais próximos, um pouquinho mais acesos, precisam acender os outros. Precisam encorajar os outros. Vem cá. Vamos orar junto? Vou ligar para você. Vamos orar junto essa semana, tal dia. Vem cá. Vamos ler a palavra junto. A gente precisa ajudar os irmãos. Eu vou te fazer uma visita lá. Irmão, mas eu trabalho muito. Eu trabalho muito, irmão. E eu quero trabalhar mais para o Senhor do que para o meu trabalho. Eu quero ajustar a minha vida para servir ao Senhor. Né? E nós precisamos pensar estas coisas e começar a tomar atitudes neste caminho. Para ter mais tempo para servir ao Senhor, mais tempo para ajudar. Claro que se a gente nem pensa nessas coisas, olha a distância que o nosso coração está da vontade de Deus. A gente nem pensa nessas coisas. Olha a distância. O livro de Neemias, que inclusive o irmão Bruno está lendo, principalmente no seu início ali, fala muito a esse respeito ao nosso coração. Muito. De uma pessoa que está totalmente tranquila, mas que está vendo uma situação lá e que começa... Senhor, estou aqui, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida para ajudar. Irmão, a gente às vezes vê muitas coisas. A gente pode fazer duas coisas. Ou ficar criticando os outros, ou arregaçar as mangas, dobrar os joelhos e falar... Antes de ler esta história, eu vou ler mais uma vez. O que o apóstolo João disse para nós. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim. Caim, quando perguntado onde está Abel, diz, acaso sou eu o cuidador, eu tenho que guardá-lo, tenho que cuidar dele? Então vou ler a história aqui. A história é a seguinte, quando João voltou para Éfeso, procedente da ilha de Patmos, solicitaram-lhe que visitasse os lugares nas redondezas. Ao fazê-lo, tendo chegado a certa cidade e confortado os irmãos, viu um jovem, de corpo robusto, belo semblante e espírito ardente. Fixando sério o recém-indicado bispo, disse João, eu, da maneira mais solene, entrego este homem em tuas mãos, aqui na presença de Cristo e da igreja.
Quando o bispo havia recebido de João essa responsabilidade e prometido agir com fidelidade e diligência em relação a ela, João novamente lhe dirigiu a palavra e lhe confiou a responsabilidade como antes fizera. Feito isso, João voltou para Éfeso. O bispo, recebendo o jovem, entregue aos seus cuidados, levou-o para casa, cuidou dele, alimentou-o e finalmente o batizou. Depois disso, ele gradativamente relaxou sua atenção e vigilância sobre o jovem. Depois disso, ele gradativamente, aos poucos, relaxou a sua atenção e vigilância sobre o jovem, confiando que já lhe dera as melhores salvaguardas possíveis, ao marcá-lo com o selo do Senhor. O jovem tinha então mais liberdade, e aconteceu que alguns de seus velhos amigos e conhecidos, que eram ociosos, dissolutos e endurecidos na maldade, passaram a fazer-lhe companhia. Inicialmente, convidaram-no para suntuosos e libertinos banquetes. Depois, convenceram-no a sair com eles pela noite para furtar e roubar. Em seguida, tentaram-no a cometer maiores males e maldades. Assim, com o tempo, veio o costume, e pouco a pouco, o jovem se tornou mais habilidoso, e sendo muito inteligente e de intrépida coragem, como um cavalo bravio ou indomado, abandonando o caminho reto e correndo solto, sem peias, foi levado de cabeça para as profundezas da desordem e do ultraje. Desse modo, esquecendo-se por completo da salutar doutrina da salvação que antes aprendera, a ponto de rejeitá-la, foi tão longe no caminho da perdição, que para ele avançar muito mais não era motivo de ansiedade. Assim, juntando-se a um bando de companheiros e colegas ladrões, assumiu o papel de cabeça e capitão entre os colegas, na perpetração de todos os tipos de assassínios. Aconteceu que João foi novamente solicitado a visitar aquela região. Veio e, ao encontrar-se com o bispo, a quem nos referimos antes, cobrou dele que prestasse contas do compromisso assumido na presença de Cristo e da congregação que estivera presente na ocasião. O bispo, algo surpreso com as palavras de João, supondo que se referissem a algum dinheiro posto sob sua custódia e que ele não recebera, mas mesmo assim não ousava desconfiar de João, nem lhe contrariar as palavras, não sabia o que responder. Então João, percebendo sua perplexidade, expressando o que queria dizer de modo mais claro, explicou: o jovem e a alma do nosso irmão posta sob sua custódia, eu os exijo. Então o bispo, lamentando e chorando em altos brados, disse: ele morreu. E João indagou: como? Qual foi a causa da morte? Disse o outro: ele morreu para Deus, pois se tornou um homem mau e desregrado e acabou como um ladrão. Agora frequenta a montanha em vez da igreja, na companhia de malfeitores e ladrões iguais a ele. Nesse ponto, o apóstolo rasgou as suas vestes, lamentando muito, e disse: que belo guardião da alma de seu irmão deixei aqui. Arranje-me um cavalo e arrume um guia que me acompanhe. Feito isso, providenciados o cavalo e o homem, saiu às pressas da igreja. Chegando ao lugar indicado, foi preso por ladrões que estavam à espreita. Mas ele, sem tentar fugir ou resistir, disse: vim aqui com uma finalidade, disse ele, levem-me ao seu capitão. Assim que se cumpriu o seu pedido, o capitão, armado até os dentes, começou a examiná-lo de modo impiedoso. Logo em seguida, ao reconhecê-lo, foi tomado de confusão e vergonha e empreendeu uma fuga. Mas o velho seguiu como pôde e, esquecendo-se da idade, gritava: meu filho, por que foge de seu pai? Um homem armado fugindo de um homem despojado, um jovem fugindo de um velho. Tenha piedade de mim, meu filho, e não tenha medo, pois ainda resta esperança de salvação. Eu responderei a Cristo por você, morrerei por sua causa se for preciso. Como Cristo morreu por nós, eu darei por você a minha vida. Acredite-me, foi Cristo que me enviou. O capitão, ouvindo tais palavras,
Primeiro, como se estivesse confuso, ficou estático, e com isso a sua coragem se abateu. Depois jogou as armas ao chão, e aos poucos começou a tremer. Sim, e depois chorou amargamente. Em seguida, aproximando-se do velho João, abraçou-o e falou com ele chorando, da melhor maneira que pôde, sendo novamente batizado no ato com lágrimas, mas escondia a mão direita que estava encoberta. Em seguida, o apóstolo João, depois de prometer que obteria o perdão de nosso Salvador, orou, caindo de joelhos, e beijou-lhe a mão direita assassina, que por vergonha ele antes não ousava mostrar. Agora purificada pelo arrependimento, e o trouxe de volta para a igreja. E quando havia rogado por ele com oração contínua e jejuns diários, e o havia fortalecido e confirmado a sua mente com muitas máximas, João o deixou novamente restaurado para a igreja. Um grande exemplo de sincera penitência, prova de regeneração e um troféu da futura ressurreição. Este João, que conta a história da igreja, uma história real do que aconteceu, a Bíblia não narra, mas os irmãos do passado narraram essa